Que sabadão! Mal acabou essa palestra incrível e já vem outra, hein? Não tem fôlego, não. Quer dizer, tem que ter. Todos prontos para a última palestra desse encontro incrível? Seguindo a nossa programação, nós vamos iniciar nosso último painel. Integralidade, educação e espiritualidade. Eu convido ao palco Maria Cecília. Ela é reitora do Instituto Superior de Educação ProSaber, faculdade particular gratuita dedicada a formar profissionais de educação infantil que atuam em creches de favelas aqui do nosso Rio de Janeiro. Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Cecília é autora de Psicopedagogia, a busca de uma fundamentação teórica, em que lança as bases de uma nova proposta psicopedagógica, cujos elementos constitutivos são arte, ciência, filosofia e psicanálise. Convido também Frei Beto, que é autor de 78 livros. Estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Frei Beto é ganhador do Prêmio Jabuti, de 1982, por Batismo de Sangue, e o Prêmio Juca Pato, em 1985, por Fidel e a Religião. Em 1998, o seu livro A Noite em que Jesus Nasceu foi premiado como melhor obra infanto-juvenil. Em 2005, ganhou o Prêmio Jabuti por Típicos Tipos. Seus romances Hotel Brasil e Minas do Ouro foram finalistas de prêmios literários em 2012 e, no ano anterior, 2011. Em 2023, Tom Vermelho do Verde foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Frei Beto recebeu títulos de doutor honoris causa em filosofia pelas universidades de Havana, em 2005, e José Martí, em 2017. Em 2023, foi condecorado com a Ordem do Rio Branco, grau de comendador pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2025, sua bibliografia alcançará 80 obras, com o lançamento de mais 2 livros. Por favor. Numa sentada com papel, eu não vou dar certo. Boa tarde, Frei. Seja bem-vindo. Vocês vão aguardar mais um pouquinho, Frei Beto, porque ele pediu para eu falar primeiro sobre... graças a Deus não ouviram, então. Vou falar sobre espiritualidade na educação. E essa espiritualidade da educação tem como objetivo sempre um encontro, ou melhor, o encontro. O ser humano é um ser inacabado, incompleto, marcado por uma ausência que ele não consegue preencher e por um desejo que ele não consegue alcançar. Temos sede e fome... Temos sede e fome de coisas que não conseguimos definir. A ausência
a ausência, a saudade que temos de um encontro que ainda não aconteceu, nos torna peregrinos de uma totalidade, de uma unidade, em trilhas arriscadas, sem certezas relativas. Essa peregrinação não tem certeza, é uma aventura, quer dizer, a aventura é sempre sem certeza. Essa busca é uma busca sem certeza, porque, sobretudo, ela não é racional. Não é racional, não é calculada, e não é provável, e não é motivada. É interessante essa questão da motivação. Motivação é sempre uma coisa externa e racional. E o entusiasmo vem de dentro. Então, é a seguinte, a procura desse objeto que a gente não sabe qual é, que a gente tem sempre fome e sede dele, é marcado por um entusiasmo, por uma força motriz interna e totalmente inconsciente, indecifrável, indizível, que é um movimento constante. A motivação, eu repito, é externa, e a motivação é externa e o entusiasmo é interno. Agora, uma certa ousadia que o Beto deixou eu falar. O entusiasmo é sinônimo de alma, de sopro, porque é interessante porque essa questão do entusiasmo, essa questão da alma, é um pouquinho diferente da espiritualidade. A espiritualidade pode ter alguma coisa de racional, mas a alma não tem. A alma é totalmente inconsciente. Então, a alma não é um lugar. A alma é luz, vigor, alegria, confiança e ternura. Existe uma fórmula italiana que diz o seguinte: fare anima, que significa desenvolver a alma, ampliar o sopro do desejo, caminhar para um encontro. O encontro, quando acontece, é um encontro interno com o amor. O amor com A grande, o verdadeiro amor, que não é esse amor tão banalizado que a gente vê hoje em dia, quer dizer, é com o grande amor, não é um amor, é o amor. O amor, fonte de toda felicidade. Não é uma questão abstrata esse amor, ele é sensível e não é estabelecido. Você encontrou e está estabilizado esse encontro, não é estabelecido. Ele é um instante que deixa marcas. O desafio na educação seria despertar o entusiasmo, ampliar a alma de uma forma muito simples, que é testemunhando no dia a dia a existência desse amor, nas relações interpessoais, atentas, cuidadosas, fraternas e maternais. Nas provas de generosidade, de comprometimento, de engajamento, pelas grandes causas da grande ecologia integral que o Papa hoje em dia difunde tão bem, que não é uma ecologia, é uma ecologia integrada totalmente. Também essa ampliação aparece nas trocas intersubjetivas, nos silêncios, na admiração e na contemplação da natureza, na sua beleza e na beleza das artes. A espiritualidade não se ensina, a espiritualidade se vive. Se vive no aprofundamento de instantes de eternidade. Quando acontece esses encontros, que eu já falei aqui, deveriam ser aprofundados. Esses que a gente chama de instantes de eternidade seriam instantes de aprofundamento vertical, de kairos, não é cronológico. E eles acontecem na surpresa de cada dia,
ou demora às vezes a acontecer e a sede e a fome até aumentam, mas volta e meia somos saciados com esses encontros. São momentos felizes que criam e deixam raízes que aliviam o nosso penar e formam esses momentos felizes formam uma utopia concreta. Aqui e agora construímos reservas de bem-querer. O ser humano é, sobretudo, um ser que se ultrapassa, que busca e tende sempre a buscar o infinito, mas, incrivelmente, o impossível. E, assim sendo, nessa busca desse infinito, desse não dizível, ele mergulha e se perde num imenso e grande amor. Obrigado, é isso que eu... Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a Cecília, essa parceria. A gente é parceiro há muitos anos, em várias atividades, principalmente educativas, e ela faz um excelente trabalho aqui no ProSaber, que eu recomendo que vocês conheçam, né, com educadoras que trabalham, sobretudo, em comunidades favelizadas, e é um trabalho realmente muito importante do ponto de vista educacional. Agradeço a Firjan e ao SESI por esse convite de estar aqui essa tarde, encerrando esse seminário. Vocês, alguns aí, receberam um papel com a relação dos meus livros. Quem tiver interessado pode ter acesso pelo site freibeto.org, entre eles 2 livros que têm a ver com o tema a ser desenvolvido aqui. Primeiro, esse livro que eu fiz com o professor Paulo Freire, essa escola chamada Vida, que é as nossas experiências em educação popular. Eu tive o privilégio de iniciar, ser um dos primeiros no Brasil a iniciar no trabalho de educação popular pelo método Paulo Freire, para vocês terem uma ideia, em 1963, porque eu morava aqui no Rio, com o presidente do Movimento de Educação de Base, o MEB, que foi o primeiro movimento a implementar o método Paulo Freire num processo nacional de alfabetização. Então, já aí eu tive a oportunidade, e até hoje continuo trabalhando com educação popular, com sindicatos, movimentos populares, partidos políticos, enfim. Toda a principal atividade minha ao longo da vida tem sido a educação popular não formal. E esse livro, da editora Rocco, Por uma Educação Crítica e Participativa. Então, fica aí a dica para quem estiver interessado. Eu passei 22 anos nos bancos escolares, desde o início até os cursos superiores que frequentei. E durante esses 22 anos, os temas fundamentais da existência jamais foram abordados. Nunca na escola, nunca, se falou em espiritualidade. Nas escolas confessionais se falava em algo diferente de espiritualidade, se falava em religião, é outra coisa. Não confundir religião com espiritualidade. As religiões deveriam ser fontes de espiritualidade, mas muitas vezes elas asfixiam
a espiritualidade. Nunca a escola falou de sexualidade. Às vezes eu visito escolas e pergunto como é que é a educação sexual. Aí vem a professora, o professor responsável por esse tema, me faz um resumo, com raras exceções, eu sou obrigado a dizer, me desculpe, mas isso que você disse não é educação sexual, isso é educação de higiene corporal para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Ah, mas por que você está dizendo isso? Por uma razão muito simples. Em nenhum momento você pronunciou 3 palavras importantíssimas numa educação sexual: amor, respeito e sentimento. Isso é, né? Como dizia um professor de moral que eu tive na teologia, isso é aula de zoologia. Nem sequer é de biologia. Em nenhum momento a escola falou de separação. As pessoas desquitam, divorciam, têm rupturas afetivas. Nunca se tocou esse tema. Também não se tocou o tema da doença, da dor e muito menos da morte. Eu sou dos poucos autores que fiz um livro para crianças, pela editora Rocco, chamado Começo, Meio e Fim, tratando do tema da morte sem falar de religião. Porque acho muito importante para uma criança que perde um ente querido, o avô, a avó, às vezes até o pai, a mãe, um irmão, poder processar essa passagem. Mas nunca, 22 anos de escola, nunca se falou de dor, de doença e de morte. Nunca se falou da questão ambiental. Enfim, era uma questão absolutamente ignorada. A natureza existe aí para ser explorada e não para ser respeitada. Nunca se falou de falência. As pessoas têm percalços nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Uma família que é rica, de repente, né? Até um parênteses. Esse jardim dessa bela mansão aqui, os primeiros acho que estão me caçando a voz. Eu estou acostumado porque a CIA sempre provoca isso, né? Bem, então, os primeiros banhos de sol que eu tomei na vida foi nesse jardim dessa mansão, né? Os primeiros banhos de sol. Eu morava no prédio em frente, e então a minha babá me trazia aqui para tomar banho de sol, por isso que eu tenho muita familiaridade com esse espaço aqui. E essa família, que foi uma das famílias mais ricas do Brasil, para vocês terem uma ideia, a família Guene e Paula Machado, era dona do Porto de Santos, e naquela época praticamente era o único do Brasil, do Banco Boa Vista, do Copacabana Palace, da Editora Agir, e uma infinidade de coisas. E essa família perdeu a sua fortuna, né? E a gente se pergunta, será que, né, alguém trabalhou
essa questão na escola, nunca se trabalhou. E também nos falou de um tema fundamental: política. Por quê? Porque tudo na vida de cada um de nós tem a ver com a política vigente no país. Você já pensou que desde pequeno até o último dia da sua vida, e depois que você vai embora, você é ministeriado? Porque o dia que você nasce, seu atestado de nascimento vai para o Ministério da Justiça. Entra na escola, Ministério da Educação. Vacinas, Ministério da Saúde. Arruma um emprego, Ministério do Trabalho. Depois, se aposenta, também Ministério da Previdência Social. E quando morre, volta para o Ministério da Justiça. E não há nada que não tenha política. A qualidade do café da manhã que cada um de nós tomou hoje tem a ver com a política vigente no país. Se você veio para cá de carro, de ônibus, de bicicleta, de Uber ou de táxi, tem a ver com a política vigente no país. Mas a escola omitia essa questão. Aliás, eu, quando vou em escolas falar com jovens, eu dou esse exemplo. Pergunto para eles, como é que se chama o último mês do ano? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Como é que se chama o último mês do ano? Você? Como é que você chama? É você que está coçando o cavanhaque aí. Vinícius, como é que se chama o último mês do ano? Que corresponde aqui numeral. Está vendo? O Vinícius disse, dezembro corresponde ao numeral 12. Quem está de acordo, levanta a mão. Vocês estão todos errados. A começar do Vinícius. É só prestar atenção na construção da palavra. Dezembro corresponde a 10 e não a 12. E o mês anterior, Vinícius, corresponde 9. E o mês anterior, 8, outubro. E o mês atual, que estamos terminando, setembro. Pois bem, na antiguidade, o ano tinha 10 meses. Primeiro semestre, batizados com a mitologia. Segundo semestre, numerais. Veio o imperador Júlio César, chamou os astrônomos do reino e disse, eu quero um mês com meu nome. E eles inventaram o mês de julho. Morreu o Júlio César, veio o imperador Augusto. Chamou os astrônomos do reino e disse, olha, eu não vou ficar atrás do Júlio. Também quero um mês com meu nome, em minha homenagem. Passaram a noite quebrando a cabeça e no dia seguinte disseram, Sua Majestade, o mês de agosto foi criado. Agora o ano passa a ter 12 meses. Mas tem um problema. Não haverá equanimidade entre o mês de julho e o mês de agosto, porque há uma alternância, 31-30, de modo que o mês de julho terá 31 dias e o mês de agosto terá 30 dias. Augusto se virou para eles e falou, e vocês, se não resolverem pelo menos a isonomia, amanhã não terão a cabeça em cima do corpo. E eles, então, voltaram a discutir como resolver o problema e, no dia seguinte, comunicaram que o problema foi resolvido. Tanto que agosto, julho e agosto, os dois têm 31 dias. E como fizeram? Arrancaram um dia de fevereiro. Simples.
Ou seja, em tudo há política. A gente pode não saber aonde está a política. E para a política vigente, a melhor postura política é você não gostar de política. Tudo que os maus políticos querem é que a gente tenha muito nojo da política, para eles ficarem à vontade com a rapadura nas mãos. O que eles não querem é a gente questionando, querendo mudar, etc. Então, quando uma pessoa diz, não, negócio de política eu acho muito chato, não sei, pode saber, está dando cheque em branco para a política vigente. Pode ser boa, pode ser ruim, mas, enfim, não há ninguém que não seja político, já dizia o velho Aristóteles. Ou se faz por omissão, ou se faz por participação. Na participação, por legitimação ou por transformação. Tudo depende da pessoa. Vou buscar minha garrafa de água, porque tenho um pouco de sede. Primeira vez que uma garrafa de água ganha aplausos numa palestra minha. Merece. Sem isso a gente não vive. 70% do corpo. A mesa até apropriada, tem até lugar para colocar a garrafa, que é raro. Pois bem, eu queria apontar 5 ou 6 problemas da educação hoje, e que eu considero questões cruciais, questões muito importantes. Primeiro, nós estamos vivendo no limiar de uma nova era cognitiva ou epistêmica. Fazendo um resumo muito superficial, muito breve, nós tivemos um longo período medieval, durou 1000 anos, em que predominou uma epistemologia, ou uma cosmovisão, ou mundividência, tanto faz, são sinônimos, em que tudo se centrava na fé, e derivava de cima para baixo. Então, Deus era o ápice, e os reis e príncipes representantes da autoridade divina na terra. E durante 1000 anos, todo esse sistema de mundividência, legitimado por Ptolomeu, apesar dos gregos, antes de Ptolomeu, terem descoberto que a Terra não só era redonda, mas não era o centro do universo, mas como não convinha para a Igreja que a Terra não fosse o centro do universo, afinal, Deus não vai se encarnar num planetinha de quinta grandeza, né? Vagabundo. Então, a Terra tem que ser o centro do universo. Só que veio Copérnico e, muito espertamente, só publicou o livro dele quando estava no leito de morte. Ou seja, não dá para a Inquisição me pegar, porque morrer eu vou mesmo. Seja nas mãos da Inquisição, seja com essa doença que eu tenho. E fez uma revolução, né, a gente chama de revolução copernicana. Eu brinco que Copérnico leu Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire tem, a metodologia de Paulo Freire se resume nessa frase que eu vou dizer: a cabeça pensa onde os pés pisam. Quando a gente muda de lugar social, a gente muda de lugar epistêmico. Quando você muda de emprego, você muda de lugar epistêmico. Quando você muda de marido ou de mulher, você muda de lugar epistêmico. Enfim, né, a cabeça pensa onde os pés pisam. E Copérnico resolveu olhar o sistema solar com os pés na Terra e não com os pés no Sol. E viu tudo diferente, e viu cientificamente. Inclusive comprovando um princípio básico, que é a pilar da ciência, de que os nossos sentidos não são suficientes para aprender o real, né? Então, aí ele viu que nós vivemos num planeta vagabundo, do ponto de vista da cosmologia. O Sol é um astro de quinta grandeza, e
vários acasos da natureza fizeram com que aqui a vida florescesse. A vida não só humana, né, mas a vida também, diria o Teilhard de Chardin, mineral, vegetal e animal. Até a mineral é vida, é uma forma de vida. Difícil para a nossa cabeça entender isso, mas, na visão do Teilhard de Chardin, é uma forma de vida. E a vida aflorou aqui. Eu, pessoalmente, que acredito em disco voador, porque vi 2 vezes, e não tenho vergonha de dizer, acho que há vida inteligente em outros planetas, mas como a emissão mais distantes que nós, humanos, conseguimos projetar são as dos programas de televisão, possivelmente eles captaram os nossos programas, chegaram à conclusão que aqui, não havendo vida inteligente, não convinha gastar muito dinheiro com a tecnologia de acesso ao planeta Terra, né? É a minha hipótese. Pois bem, entre os séculos XIV e XVI, nós tivemos uma mudança de era. E quando há uma mudança de era, tudo fica abalado, tudo, que foi a passagem do medieval para o moderno. Quais são as figuras de destaque dessa passagem? O Copérnico, o Galileu, um pouquinho mais tarde o Newton, depois o Descartes, a Teresa de Ávila, João da Cruz, na questão da espiritualidade, o Dom Quixote, né, o Miguel de Cervantes, enfim, são figuras que formularam as bases do que viria a ser a modernidade. E todos nós aqui somos filhos da modernidade, filhos e filhas. O que caracteriza a modernidade? O que caracteriza a modernidade foi colocar no lugar da religião a razão. E a razão gerou 2 filhas diletas, a ciência e a tecnologia. Então, quando a gente lê os autores que refletem o advento da modernidade, como Voltaire, Voltaire, inclusive, escreveu um livro, né, sobre o otimismo, dizendo que agora todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos, porque, graças à ciência e tecnologia, vão acabar as pestes, a guerra, as inundações, enfim, o mundo vai ser o melhor dos mundos. Só que nós estamos na ponta final da modernidade. A modernidade está desabando. E a gente, então, pode olhar para trás e dar o balanço. E o balanço não é nada positivo. Pelo contrário, a ciência avançou, a tecnologia idem, mas beneficia a quem? Essa é a questão. E é usada como? Quando a gente pensa que em um ano se gasta 3 trilhões de dólares em armamentos, e a ONU não consegue, a FAO não consegue, nem 500 bilhões de dólares para acabar com a fome no planeta, é muito grave, né? É um balanço muito negativo do que foi a modernidade, porque a modernidade foi atropelada pelo sistema capitalista, a apropriação privada da riqueza e a ideia de que é natural haver desigualdade social e que pessoas sejam excluídas de condições mínimas de vida digna. Isso passou a ser naturalizado. E ainda tem gente defendendo aí a mercantilização da educação, acabar com a educação pública, que a educação passe a ser como carro. Quem tem dinheiro compra, quem não tem pega ônibus ou Uber. Quem tem, então, dinheiro vai poder entrar numa escola, quem não tem que se dane. E por aí vai. Quer dizer, então, realmente, o balanço da modernidade não é nada positivo, porque nós somos uma humanidade de 8 bilhões de habitantes, produzimos alimentos para 12 bilhões de bocas e temos quase 1 bilhão de pessoas com fome crônica. Ou seja, não faltam alimentos, falta justiça, falta partilha. É isso que falta.
Então, a modernidade começou a desabar, e nós estamos entrando na pós-modernidade. E cada era tem o seu paradigma. Qual era o paradigma do medieval? A religião. Qual era o paradigma do moderno? A razão. E qual é o paradigma do pós-moderno? O mercado. Mercado é uma coisa impressionante. Eu acho que o Sardenberg, ele tem um telefone do mercado. Ele deve ligar às 4 da manhã. Como é que você reagiu ontem às medidas do Banco Central, do ministro Haddad? Ah, não gostei, estou muito irritado. Aí de manhã ele vem no noticiário e fala, olha, o mercado ficou muito irritado com aquela medida, sabe, muito decepcionado, ou o mercado gostou, o mercado achou bom. O mercado é um ser, sabe, tem sentimento, tem opinião, tem postura. Então, hoje, o que caracteriza a pós-modernidade é a prevalência na nossa cultura, na nossa epistemologia, sem que a gente tenha consciência disso, de que tudo está em função do mercado. Isso é muito mais grave do que a gente pensa a partir desse exemplo que eu vou dar quando eu trabalhei na revista Realidade, que o pessoal de cabelo branco aqui, alguns devem lembrar, que era uma revista de muito sucesso no Brasil pela sua ousadia nas reportagens. E um dia, nós chamamos um morador de rua para ir à casa de um banqueiro em São Paulo, no Morumbi, a mansão de um banqueiro. Falou, ó, combinamos com ele, o seu Geraldo, a revista pagou a ele um salário por esse trabalho e tal, falou, seu Geraldo, o que o senhor tem que fazer? Nós vamos alugar a casa em frente, que está vazia, vamos fotografar, naquela época não tinha os recursos de hoje, a sua chegada e como o senhor será recebido. E o senhor, quando for recebido, se for recebido, pede para falar com o banqueiro. E veja a resposta. E o seu Geraldo tinha no corpo um gravador, né, para a gente comprovar o diálogo. Mas o seu Geraldo sequer conseguiu apertar a campainha da mansão, porque, ao vê-lo, os seguranças já escorraçaram o seu Geraldo dali. Esperamos um mês. Demos um banho de loja no seu Geraldo. Virou outra pessoa. Barba, cabelo, terno, gravata. Virou outra pessoa. Alugamos um Mercedes com chofer. E lá foi o seu Geraldo à mesma mansão. Foi recebido com tapete vermelho. Veja bem, é a mesma pessoa. Mas, nesse sistema, nenhum de nós vale por ser pessoa humana. A gente vale pelo bem de mercado que porta, seja material, o seu carrão, a sua joia, a sua casa, seja simbólico, o seu título, o seu conhecimento, etc. Mas, como pessoa, ninguém vale nada. É esse o ponto que chegamos. E a gente ainda, como educador, se assusta que um garoto que nasceu pobre queira roubar para ter um mínimo de um símbolo de status social, que é um tênis de marca. Ele sabe que se ele não tiver um tênis de marca, ele não é ninguém. Hoje é o celular. Sabe, todo mundo tem que ter um celular, que é o símbolo de status. Então, é isso que a pós-modernidade criou. Só que a pós-modernidade foi agravada
pelas redes digitais. E aqui está o ponto. Se vocês me perguntam qual será o paradigma dessa era pós-moderna, que é a era digital, eu não sei como defini-la, mas sei qual é a centralidade dessa era. Primeiro, as redes estão em função do mercado e são poderosas incrementadoras do mercado. Todas elas estão em mãos privadas, o que é um erro. Espero que um dia as nações criem regulação e consigam tornar essas redes, essas big techs, um bem público, porque elas são poderosas demais para estar em mãos privadas. Mas elas não existem para facilitar a comunicação de nenhum de nós. Elas não existem para facilitar a pesquisa de nenhum de nós. Elas existem para vender mercadoria. Só que ninguém liga para poder ver anúncio. Então, é preciso criar uma dependência, e essa dependência vem nos obrigar a ver também os anúncios. Quem mantém essas redes são as grandes empresas, corporações, lojas, etc. E como é que faz para uma pessoa ficar muito tempo ligado na internet? Façam, vocês que são professoras e professores, aqui tem mais professoras do que professores, faça o teste com seus alunos. Peçam a ele, pegam uma folha de papel. Primeiro vocês podem perguntar, eles vão mentir. Quanto tempo ontem você ficou navegando? Eles vão mentir. Eles vão dizer 2 horas. Alguns dirão 1 hora e outros, exceções, dirão 3 horas. Agora escreva nessa folha de papel em branco 10 coisas que você aprendeu ontem na internet. Vai dar um branco na cabeça da maioria. Pode ser que algum escreva 2, 3 coisas, mas muito difícil alguém preencher 10 coisas. Vou fazer um paralelo. Quando nós viemos hoje para essa casa de Botafogo, não importa o transporte que nos trouxe até aqui, nós vimos milhares de anúncios nas lojas, na lataria do ônibus, outdoor, milhares. Se eu pedisse a você, diga aí 10 anúncios que você viu ao vir para cá. Você não lembra. E por que não lembra? Porque a nossa mente, felizmente, é programada para captar algo a partir do interesse. Ela não faz captação aleatória. Então, ela é seletiva. E aí eu digo para esses meninos, vocês não navegaram, vocês naufragaram. Perderam imenso tempo. Mas eles não largam o celular. Por que não largam? Pelo seguinte, porque o celular trouxe 2 vantagens para o sistema predominante no planeta, que é o sistema de exacerbação do capitalismo. Primeiro, o individualismo. Ele está rompendo os nossos vínculos sociais. Eu não preciso ir na reunião do sindicato, eu não preciso ir na reunião da igreja, eu não preciso ir na reunião, porque eu tenho o mundo nas minhas mãos, basta eu ficar em casa e online e eu estou conectado. E segundo, ele está exacerbando o narcisismo. Eu posto, imediatamente eu quero saber como é que vocês receberam o que eu postei. E o cancelamento está provocando um aumento de suicídios entre jovens.
um aumento de suicídios. Isso é muito, muito grave, porque a autoestima deles está nesse aparelhinho, na bolha na qual ele trafega, e todo mundo dele se reduz a essa bolha. E como é que as Big Techs conseguem? Vocês leiam um livro, que é muito importante, A Máquina do Caos. Agora, é da editora Todavia, agora me deu um branco a respeito do nome do autor, mas A Máquina do Caos, porque o autor foi um alto funcionário das Big Techs. E ele defende uma tese, com muitos exemplos, muito simples. Se eu fizesse uma pesquisa aqui em vocês, o que você lembra dos últimos 5 anos da sua vida? Os elogios que recebeu ou ofensas que te machucaram? Eu tenho certeza que a maioria aqui diria ofensas que me machucaram. As Big Tech descobriram isso. Quanto mais ódio, mais dependência. Quanto é a cultura do ódio, a cultura da crueldade. Até porque você pode exalar o ódio sem risco de agressão física. Existe agressão simbólica, agressão moral, até uma das razões do suicídio. Como, por exemplo, eu tenho um vizinho em São Paulo, que na véspera do Natal passado, filho único, se atirou do 8º andar do prédio, porque foi falsamente acusado de assédio, de ter feito assédio sexual na universidade, na faculdade que ele estudava, por um grupo feminista, que 2 horas depois desmentiu, mas aí era tarde. Entende? Exatamente como o suicídio do reitor da Universidade Federal em Santa Catarina. E mesma coisa, quer dizer, o impacto de uma acusação que te desmoraliza é tão forte que você não consegue nem raciocinar. E isso está criando uma doença diagnosticada pela Organização Mundial da Saúde, que chama nomofobia, que não vem do grego, nem do latim, vem do inglês, no mobile. Você não pode ficar livre de um aparelho móvel, que, no caso, sobretudo, o celular. E você quer saber se tem nomofobia? Muito simples você responder intimamente a pergunta que eu vou fazer. Se você não desliga o celular quando vai dormir, é porque você já está com sintomas de nomofobia. Essa é a questão. Então, esse uso excessivo das redes, que eu nunca chamo de sociais, eu só chamo pelo nome técnico, digitais, porque criam mais hostilidade que sociabilidade, esse uso excessivo está levando a um esgarçamento cognitivo. E aí está o ponto, e já vou terminando um pouco por aí, terminando não, porque ainda tenho que falar mais centralmente da espiritualidade. Não sei se ainda tenho tempo aqui. Tenho, né? Bem, mais água. Então, vocês podem aplaudir a garrafa, viu? Ela vai ficar gostosa. Tá bom assim? Bem, então a Cecília depois vai dizer, olha, aqueles aplausos foram para a sua garrafa, não pensa que foram para você. Né? Então, a questão é o seguinte, está havendo um esgarçamento cognitivo. O que significa isso? Eu dou voltas, mas chego no ponto, como vocês já perceberam. Eu considero todo dependente de droga um místico em potencial. Por quê? Porque um adolescente viciado em drogas, ele descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Se você tem um filho dependente de droga,
e dá para ele R$1 milhão para ele sair da droga, ele vai cheirar, torrar esse R$1 milhão em drogas. A diferença com o místico, o que é o místico? É alguém também que descobriu que a felicidade está dentro, na vida interior. Um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Santa Teresa de Ávila, um São João da Cruz, pouco se lixando se a vida está ameaçada, se tem comida, se não tem comida. A exuberância espiritual é tão forte, que eles prescindem de tudo isso que para nós é considerado importante. E muitas pessoas aqui já passaram pela experiência mística, porque existe uma experiência não religiosa que é absolutamente idêntica à experiência mística, que é a paixão humana. Quem já esteve apaixonado sabe o que é experiência mística. Por quê? Porque tanto na paixão quanto na experiência mística, o objeto da paixão está dentro da pessoa, ainda que ausente fisicamente. Isso é um místico. Deus, que ele não vê, ele não sente, mas é mais forte nele do que ele em ele mesmo. E assim é a paixão humana. Quando você está apaixonado, o outro ou a outra é mais forte em você do que você em você mesmo. Você deixa de dormir, de comer, muda de país, de costume, em função do casamento, do amor. Quer dizer, a paixão é uma coisa avassaladora. E é uma experiência mística. A diferença com o drogado é que ele entrou pela porta do absurdo, e o místico entra pela porta do absoluto. Essa é a diferença. Portanto, o místico, ele só sente nostalgia da vida de oração. O drogado não, ele sente nostalgia da droga. Ele quer voltar, porque ele só se sente bem sob efeito da droga. Ora, o problema é que a minha geração, e tem alguns aqui da minha geração, que tinha 20 anos nos anos 60, muitos alunos, garotos e garotas me perguntam, na sua geração tinha tanta gente viciada em droga? Eu falo, não. Era muito raro, porque nós éramos viciados em utopia. Quanto mais utopia, menos droga, quanto menos utopia, mais droga. O que não dá é viver sem sonho. Não dá para viver sem sonho. E hoje, o sonho de muitos adolescentes está centrado em 4 falsos valores: riqueza, beleza, fama e poder. E nenhum dos 4 são alcançáveis, a não ser por exceção. E nenhum dos 4, como diz a Cecília na sua bela introdução aqui, preenche o coração humano. Prova disso que o povo mais rico do planeta é o que mais consome droga, os Estados Unidos. É onde há mais consumidores de drogas, é nos Estados Unidos. É a mesma coisa de bebida alcoólica, porque é uma sociedade extremamente rica e extremamente e profundamente infeliz. Por quê? Porque coloca, está domesticada pela falsa ideia de que a felicidade resulta da soma de prazeres. Se você tiver esse carro, essa casa de praia, esse cartão de crédito, esse perfume, essa roupa do Dior, você vai ser feliz. E como disse a Cecília, o desejo humano é infinito, porque ele foi feito para o absoluto. Ele não foi feito para um bem. Nenhum bem sacia a alma. Tem uma frase de um escritor chamado Onélio Cardoso, cubano, que eu acho que resume tudo isso que eu estou querendo dizer. Ele diz, o ser humano tem 2 grandes fomes, a de pão e a de beleza. A primeira é saciável, a segunda é infindável. E o que é a fome de beleza? É o sentido da vida, o que dá
felicidade a uma pessoa é o sentido que ela imprime à sua existência. Ainda que ela viva nas condições mais precárias. Você pega a Madre Teresa de Calcutá, que foi trabalhar com os mais pobres entre os pobres, ou a irmã Dulce, pessoa feliz, porque a felicidade não resulta dos bens que a gente possui. É bom ter bens que dêem uma vida digna, mas a experiência da felicidade vem do sentido que se imprime à vida. É daí que vem essa experiência. E hoje está havendo um esgarçamento, de maneira que nós temos toda uma geração de jovens que não tem utopia, não tem projeto histórico. Por quê? Porque o sistema que vivemos está conseguindo algo que é, na minha opinião, o principal problema filosófico, a deshistorização do tempo. Quando a gente não tem ideia do tempo como história, a gente fica perdido. Quando a gente começa a achar que tudo é uma droga, e tudo que já aconteceu de ruim vai acontecer de novo, que não adianta lutar, não adianta votar bem, não adianta nada, porque isso não leva a nada. Quando a gente entra nesse pessimismo, até eu gosto muito dessa frase, vamos guardar o pessimismo para dias melhores, né? É bom vocês anotarem, que é uma frase muito boa, diga isso aos pessimistas, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Enfim, quando a gente entra por aí, sabe, realmente a gente fica infeliz e faz as pessoas em volta infelizes. Então, resgatar a historicidade do tempo é fundamental. Por quê? Porque nós fomos formados numa cultura histórica, porque ela tem a sua base na Bíblia. A Bíblia, toda ela é permeada por forte senso histórico, tão forte que o primeiro capítulo, na primeira página do primeiro versículo, diz algo surpreendente para a análise literária hoje, que antes do aparecimento do ser humano, que é o último que aparece no sexto dia, na criação, já havia uma historicidade da criação da natureza, que a ciência só veio descobrir no fim do século XIX, a famosa evolução do universo. Até então não tinha essa ideia da historicidade da evolução do universo. E eu costumo dizer para o pessoal, quando falo do tema ambiental, que a natureza tem 13,7 bilhões de anos, desde o Big Bang. E nós, apenas 250 mil anos, o ser humano. Detalhe, ao longo da sua trajetória, a natureza criou várias espécies e extinguiu-as. O exemplo mais conhecido, os dinossauros, há 70 milhões de anos. A gente ainda estava longe de surgir nesse universo. E não há nada que impeça a natureza de nos extinguir como espécie humana para ela seguir tranquilamente o seu percurso. Nada. Sabe, a ilusão, acharmos, por quê? Porque a natureza, ela não depende em nada de nós. Agora, descubra nessa sala algo que não tenha vindo da natureza. Tudo que nós usamos, utilizamos, comemos e até nós mesmos, tudo deriva, resulta da natureza. Então, a maior burrice que nós temos é não cuidar dessa nossa mãe terra, porque dela depende a nossa qualidade de vida. Pois bem, agora termino com a questão especificamente da espiritualidade. Por isso, diante desse desacerto causado pela pós-modernidade, pela pós-pós-modernidade, a espiritualidade é fundamental ser levada para dentro da sala de aula. Não confunda a espiritualidade com religião. Primeiro,
As religiões são muito recentes na história da humanidade. Elas apareceram há 6.000 anos antes de Cristo, as primeiras religiões. Então, elas têm apenas 8.000 anos. E lembre-se que eu falei que nós temos 250.000 anos como ser humano. Desde que o ser humano surgiu, existe espiritualidade. Não existia religião. Qual é a diferença? A religião é a institucionalização da espiritualidade. E muitas vezes a religião sufoca a espiritualidade. E algumas vezes ela consegue ser fonte de espiritualidade. Um paralelo é como o amor. Desde que o ser humano surgiu, existe a relação amorosa. Mas a instituição da relação amorosa, ela é muito recente, que chama-se família. A família é recente. Mais recente ainda, um modelo de família que nós conhecemos hoje, né? Porque, ao longo da história, existiram muitos modelos de família, lamentavelmente, a maioria modelos patriarcais, machistas, né? Em que a mulher era considerada, de todos os pontos de vista, político, filosófico, religioso, um ser inferior. Ainda hoje, isso predomina na nossa cultura, por muitos aspectos. Pois bem, a questão da espiritualidade ela é fundamental, porque a espiritualidade ela pode ter um conteúdo religioso e pode não ter. Eu dou um exemplo da maior escola de meditação que existe, que não é uma religião, mas é uma espiritualidade, que é o budismo. O budismo é ateu, é religiosamente ateu, mas é uma forte e rica escola de espiritualidade. E o que caracteriza a espiritualidade é justamente essa capacidade de nós nos apreendermos como ser humano, como pessoa, a partir da nossa vida interior. E desenvolver os valores altruístas, que é a capacidade de ver o outro na sua dignidade, independentemente do bem que ele possua ou não. Isso só perdura na relação familiar. Qualquer pai, qualquer mãe, em geral, tem essa visão para o filho. E o filho, sobretudo quando adulto, tem essa visão para os pais. Mas, fora disso, a gente não consegue manter o critério da espiritualidade. Agora, a espiritualidade exige um recuo diante dos apelos do sistema de mercado. A capacidade de interiorização, a capacidade de poder enfrentar a situação de vida, os vários percalços que a vida tem, com serenidade e, ao mesmo tempo, sabendo que tudo é provisório. Todos nós nascemos com dois fatores insuperáveis: defeito de fabricação, que as religiões chamam de pecado, no caso do cristianismo, pecado original, e prazo de validade, com exceção do Sarney, né? Toda regra tem exceção, mas com exceção do Sarney, todos nós temos prazo de validade. Um dia vamos atravessar o limiar da vida, né? Vamos para outra vida, e o que vai acontecer depois depende da nossa fé, né? Como aqueles dois bebês gêmeos na barriga da mãe, e um perguntou para o outro: e você acredita que depois disso aqui tem vida? Ele falou: eu acredito. Ah, eu não acredito de jeito nenhum. Isso aqui, ó, vamos usufruir bastante, porque um dia isso aqui vai acabar, sabe? Ele falou: não, eu tenho muita fé que do outro, sabe, um dia a gente vai sair dessa barriga e vai ter uma outra vida, né? E hoje eu diria que o universo é o ventre de Deus. Nós estamos aí nesse ventre e um dia nós vamos sair daqui. E crendo ou não crendo, iremos para uma outra experiência.
Enfim, quem tem fé acredita que vai ter uma vida eterna, e quem não tem acredita que acaba tudo no dia da morte. Mas, de qualquer forma, a questão não é o depois, a questão é o agora, aqui. E esse aqui exige o quê? Exige que a gente se redescubra como um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E isso seria um cerne da educação, no sentido de criar também as bases da cidadania, para que se possa evitar que a gente seja cooptado para o sistema como consumista. O sistema não quer que sejamos cidadãos e cidadãs, quer que a gente seja consumista. Então, ele nos reduz a isso. Toda a lógica, toda a ideologia dele é no sentido, olha, você não vale nada. Você está lá no sofá da sua casa, vendo televisão, você não é nada, porque não tem esse carro, não visita esse balneário, não frequenta esse restaurante, e lá vai, né, choque de baixa autoestima. Então, a pessoa fica desesperada. Eu preciso também ser alguém nesse mundo. Então, termino com uma parábola de um homem que, depois de experimentar, era muito rico, extremamente rico, mais rico que o Elon Musk, e depois de experimentar todos os prazeres e honras, etc., ele chegou à conclusão que não era feliz. Então, decidiu vender todos os bens para sair pelo mundo em busca da felicidade. E passou anos percorrendo vários países, diziam para ele, olha, lá o povo é feliz, ele ia lá, não era o que ele queria. Até que ele foi parar, como diz as boas histórias, né, nas Arábias. E lá disseram, olha, aí no deserto tem uma tenda que tem um cartaz em cima, está escrito felicidade. E, quem sabe, o senhor vai encontrar lá o que procura. E ele, com aquela caravana de 1000 camelos, carregando as suas arcas de joias e dinheiro, para pagar, ele estava disposto a pagar qualquer preço pela felicidade. E, de fato, depois de 3 semanas de caminhada pelo deserto, ele encontrou a tal tenda. E entrou, tinha um balcão, tinha uma moça, e ele falou, é aqui que tem felicidade? A moça, sim, senhor, é aqui. Olha, faz muitos anos que eu percorro o mundo em busca de um lugar como esse. Sabe, eu tenho aí 1000 camelos com arcas recheadas de tesouros de um lado e de outro. Estou disposto a pagar o preço que você disser pela felicidade. E a moça disse, senhor, nós não vendemos felicidade. Como não vendem? Tudo tem preço, mas não vendemos. E como é que eu faço? Não, nós damos. Vocês dão? Damos. Então eu quero. Me dê. A moça entrou lá no fundo, voltou com uma caixinha do tamanho de uma caixa de fósforo. Aí ele abriu, tinha várias sementes. Ele falou, não estou entendendo o que é essa caixa, que são essas sementes. Ele falou, essas sementes, senhor, são as sementes da felicidade. Essa aqui é da solidariedade, essa aqui é da amizade, essa aqui é do desapego. E foi enumerando os valores que nos tornam felizes. E, possivelmente, entre esses valores, eu, pessoalmente, considero que o que nos torna mais felizes, o mais feliz, é um valor difícil da gente assumir. É o desapego aos bens, à fama, ao poder e a si mesmo, que é o mais difícil. Muito obrigado. Deixa eu acrescentar uma coisa agora.
esse é o momento, inclusive. Vamos plantar para lembrar. Lembram do crachá? Da sementinha que tem aqui? Margarida? Vamos cultivar essa margarida. Tem, o senhor tem um aí também. Aqui dentro. É mágico esse crachá. É para deixar frutos. Ah, que bom. Bom saber. Gostou da ideia? Gostei. Bom saber. Palmas de novo. Muito obrigada, Frei Beto, por compartilhar. Não. Muito obrigada. Encerrando, então, esse segundo encontro de educadores, gente, do século XXI.